Salve, Boa salve. tarde. E não é que ele voltou, hein, Aroeira? Miguel Voltei. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Miguel. Bem-vindo. Voltei. Novamente. Verdade. Não O era. Boêmio cá está. Acredite neste bilhete. Este bilhete é verdadeiro. É verdadeiro. Vale Passamos um um inscrito. tempo na base de 2. É um banquinho com 2 pernas. É difícil equilibrar. Boa tarde a todas e todos que estão aqui Boa já tarde, boa tarde, boa tarde. acompanhando o Brasil Agora. Boa tarde, Gostei do Daiane. seu penteado, Aroeira. Assim, espanta neném. Aquele penteado espanto, né? Penteado, assim, são os cabelos em pé. É isso que você se refere, né? Exatamente. Aquele desenho animado, né? É, Vivendo no mundo muito que a bom. gente vive, é o estado natural de todos É nós. verdade, a gente leva um susto a cada esquina. Ontem e hoje já fomos esbofeteados pela realidade umas 3, 4 vezes. É verdade. Cada dia. Cada vez que uma bofetada. a televisão repete aqui a imagem do cara jogando o outro pela. Nem me fala, eu queria falar. Como se fosse a facilidade, porque ele nem olha o cara cair, porque não deu Ele tempo nem do cara olha, cair. ele vai Ele jogou, joga, igual um papel, um lixo, né, qualquer. Aquilo é muito impressionante e eu vi de manhã na televisão, depois outras coisas aconteceram também em relação à violência policial, daqui a pouco eu lembro o que foi, mas essa foi a cena mais chocante. E depois eu vi um vídeo do Tarcísio, não sei, era só um TikTok, um pedacinho, e ele fazendo um discurso, deve ter sido hoje, dizendo o seguinte: na polícia não tem bandido, repetir isso, na polícia não tem bandido, e se alguém vier reclamar, seja a ONU, seja o tribunal, não estou nem aí. Não, isso é antigo. Isso é antigo. Quando houve aquela hoje não serve para hoje? Isso se refere àquele massacre em Santos, não é isso? Exatamente. Quando foi aquele massacre em Santos. Hoje o discurso dele foi um pouco mais realista. Ele disse que não faz parte. Pelas costas e tal. Não faz parte. Tirar pelas costas e jogar a pessoa da ponte não faz parte do comportamento da polícia, é um absurdo, ele vai investigar. Enfim, foi o que ele falou. Também não dava para dizer outra coisa diante de imagens tão. Sem ficar indignado, né? Sem dizer, não, vamos investigar, que jamais se repita. E é por isso que, volta e meia, alguém tenta tirar as câmeras pessoais. Claro. E isso aí foi filmado de uma câmera externa, não foi da câmera deles. Mas, assim, há um julgamento onde um policial, no inquérito, tem uma história montada, mas quando as câmeras são entregues, a história é completamente... A história é outra. E assim por diante. Na verdade, assim, a responsabilização do policial e dos seus chefes, porque, eu insisto, para parar com esse horror, só responsabilizando o chefe. E o chefe é o Tarcísio. Mas, assim, a gente está assistindo esse horror, mas esse horror, eu tenho certeza que a médio prazo vai baixar. Aliás, até a curto. Todas as vezes que você põe ou tira as câmeras pessoais, você nota isso imediatamente na taxa de mortes. Inclusive, Aroeira, eu vi também hoje na televisão, mesmo com câmera, os policiais combinando a versão deles. Esse é o que eu vi do inquérito. Os policiais combinando e depois tem o filme dele mentindo descaradamente com a versão combinada. É como se eles não soubessem que a câmera grava. E tem um cara dizendo, mas a quantidade de tiros é que pega, entendeu? A gente deu muito tiro, ele dizendo, ele reconhecendo, entendeu? Que foi excessivo. A resposta foi excessiva. Tem outro cara que leva um tiro pelas costas, um menino que se levanta, e tem um outro que roubou sabão em pó do supermercado e estava fugindo. Leva um tiro pelas costas. Leva 11 tiros. Esse leva 11. Nesse que tem o negócio, é a quantidade que pega. Mas não é não. Os policiais precisam ser reeducados. É visível que eles acham isso natural. Regina, você notou muito bem. O cara estava sendo filmado, tem uma câmera, explicaram para ele e não entrou na cabeça dele que a câmera está vendo e gravando. Eu acho que ele certamente teve um briefing dentro do quartel. A partir de agora, todo mundo, pessoal, cuidado aí que vocês estão com a câmera, tá vendo, não sei. Deve ter havido um briefing, com toda certeza. Mas você sabe o que é, Aroeira? Eu acho que até agora só houve reação da imprensa, não houve reação interna. Eles não foram julgados ainda. Por isso, pelas imagens da câmera. É uma reação da imprensa que eles não estão nem aí. A rede social dá uma boa sacudida.
Eu sei que assim, ajuda, a ansiedade claro. desses caras aumenta. O fato é que as câmeras mostraram para a gente uma realidade que a gente imaginava e tinha certeza que acontecia, mas a gente está assistindo. E todos nós aqui sabemos que ficar chocado é diferente de simplesmente ouvir e ficar chocado depois. Ficar chocado pela imagem é assustador. Ricardo está fazendo uma pergunta que eu não, ele sobreviveu. Ninguém apurou. Sobreviveu? Ele sobreviveu. Ele foi jogado o quê? Tinha um rio embaixo? É um riacho embaixo, era uma ponte que não era muito alta, e tinha um riacho, ele foi jogado, se machucou e tal, mas ele sobreviveu. Alguns metros, ou seja, mas podia morrer, podia ser... Claro que podia morrer. Não importa a questão. É como se... A verdade é que é o seguinte, na cabeça dos caras é um corretivo que eles dão usando os mesmos métodos que os 400, 500 anos do país têm usado. Desde que eles chegaram aqui, o único método que existe para organizar a vida nacional tem sido cobrir de porrada, de matar e torturar populações inteiras e torturar. Todas as confissões são obtidas por tortura, assim, tem sido o nosso hábito desde as primeiras milícias, desde as primeiras batalhas, tudo. O exército se monta em torno disso, as polícias se montam em torno disso, e assim por diante. Como erradicar isso? Como erradicar? Eu acho que esse é um tema tão importante. De vez em quando a gente sabe que aqui no Rio a gente tem chacinas horrorosas, porque a polícia já entra nas comunidades atirando, e é de um... É como se a vida não valesse nada mesmo para eles. A vida dos outros, né? A vida das pessoas pobres e pretas, porque, inclusive, eles debocham... Do próprio policial. E eles debocham, às vezes matam, botam sentado numa cadeira, debocham. É uma coisa assim tão... É uma barbárie, uma coisa tão fora do processo civilizatório que a gente não sabe. Eu pergunto a vocês o que vocês acham. Você acha que isso vai melhorar, né, Aroeira? O Freixo tem a visão de que nós compreendemos pouco e respondemos mal, nós na esquerda, nós os civilizatórios, nós, os progressistas, muito mal a questão policial. Compreendemos mal, mas também é o seguinte, não há realmente uma polícia do outro lado. A gente tem uma milícia formada para defender a propriedade que cumpre esse papel e ponto final. Quanto ao horror, é o seguinte, o Freixo lembra que o índice de suicídios, que o índice de desastres mentais e distúrbios, que a angústia permanente dentro da polícia é enorme também. Até porque viver numa vida de horror como essa deve também causar o diabo dentro da cabeça. Eu não estou nem querendo fazer trocadilho, mas quem sabe, até culpa, né? Inclusive culpa. Com toda certeza culpa. Em alguns, em outros não. E tem o espírito de corpo, e tem aquele negócio da manada, quer dizer, você está com a tropa, jogaram o cara lá embaixo, você ou embarca nisso, ou sofre um acidente numa patrulha lá na frente um dia. Sei lá. Eu acho, em relação ao que o Freixo falou, uma coisa que eu penso também, deve ser muito difícil. Só para fechar, Miguel, era preciso entender isso de um ponto de vista de reconstrução. E eu não, assim, como é que a gente pode, na sociedade moderna, reconstruir? Basicamente, seria a mesma coisa que trocar o pneu com a bicicleta andando, com o carro andando. Como é que faz isso, Miguel? Desculpa aí ter voltado. Não, eu acho, em relação ao que o Freixo disse, que a questão é complicada, lógico, porque a gente tem que levar em consideração o lado do policial. Eu adoraria ter uma polícia que eu confiasse e que eu pudesse tomar um cafezinho junto, entendeu? É óbvio que a polícia faz parte de todo o nosso desejo de sociedade. Quanto menos você usar a polícia, melhor a sociedade é, entendeu? Mas eu acho que tem que levar em consideração também o risco que eles correm, o medo que eles sentem. Boa parte da força policial morre de medo de entrar numa comunidade dessa. Você pode levar um tiro na cara sem perceber. Não é o que tem acontecido, mas pode acontecer isso. Mas acontece, e tem adrenalina, né? Isso tudo gera uma atitude defensiva de violência, entendeu? Não há dúvida. A guerra desigual, a vingança da polícia geralmente é 1000 vezes mais forte. Então, eu acho que o treinamento deles tem que ter uma mudança absolutamente radical no treinamento dessa polícia. Como alguém falou, essa polícia representa a ditadura ainda, não representa os tempos democráticos.
Porque nos tempos democráticos a polícia teria que... Você não pode ter uma... A polícia talvez represente o Tarcísio, entendeu? Talvez seja a cara dele. Ou vice-versa. Exatamente. Mas, no geral, você não pode ter no país como o Brasil, ter uma polícia dessas, que trata a população pobre. Não pode, em lugar nenhum do mundo. A gente percebe que isso acontece em muitos lugares do mundo. Então, eu sinto que a causa é mais ou menos a mesma. São polícias que, de uma forma ou de outra, estão lá para proteger o patrimônio. No nosso caso, até o Exército, até as Forças Armadas, estão aqui para proteger patrimônio. As Forças Armadas do Brasil foram usadas, tirando aquela guerra onde destruíram 2 países, elas foram usadas basicamente para conter sublevação, conter gente insatisfeita, conter a própria população brasileira. E matar a população brasileira em grandes quantidades, em quantidades de guerra mesmo. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Armando dizendo: a polícia é doutrinada para odiar pobre, igualzinho às Forças Armadas, que é isso que, né, para defender o patrimônio. Capitães do Mato, diz a Mônica. Encarnação fala: a violência é naturalizada quando a vítima é uma pessoa pobre. Ninguém leva em consideração. A Rita dizendo: e a mesma frieza de qualquer assassino extremamente cruel que mata sem nenhuma sensibilidade, com a dor e sofrimento de uma morte em agonia intensa. No caso daqueles policiais que puseram o cara no porta-mala, você lembra? Não, isso está sendo julgado agora, 2 anos depois, sei lá quantos anos depois. Os policiais sérios têm que pressionar pela obrigatoriedade do uso das câmeras. Isso é interessante, porque tem policiais sérios, tem muitos policiais sérios, né? E aqui o Armando perguntando por que eles respeitam os aquilo ricos. Que a gente estava falando, né, Armando? A polícia e o exército brasileiro foram criados para proteger a propriedade, não a população. Por isso. A classe dominante, exatamente. Então, eles não têm medo dos ricos. Mônica mandando um superchat aqui, também com os Capitães do Mato. E é isso. E é engraçado que isso que o Armando falou, eles têm o maior respeito mesmo pela pessoa rica, né? Tratam bem, são gentis. E, no entanto, podem ser de uma violência tão brutal. Estou falando que são todos, obviamente. Que outro grupo armado se comporta exatamente dessa maneira? Os seguranças de empresa de supermercado. O cara que atirou no sujeito lá no supermercado, do que estava levando sabão, era um segurança. Não é? Era um ex-policial, um policial aposentado. Agora, a polícia tem comportamento de segurança. Porque sempre disse que é o contrário, mas aí quando a gente vai olhar a fundo, você percebe que não. A polícia se comporta como segurança de empresa privada, de uma crueldade, estupidez, preconceito, escambau e violência o tempo todo. Como exatamente a grande reclamação contra as empresas de supermercado que a gente... É isso, a violência absurda das seguranças, o racismo das seguranças, que são exatamente as reclamações que a gente está fazendo sobre... Se você analisa, você compartimenta e analisa a atitude desse cara que matou o outro pelas costas, que roubou sabão em pó, é bem isso. É aquilo. Ele está tendo uma reação espontânea de puxar a arma e atirar contra o cara que roubou de uma propriedade privada, roubou de um supermercado. E atira 11 vezes. Quer dizer, é uma coisa totalmente desproporcional, uma motivação desproporcional, uma reação totalmente desproporcional, injustificada contra uma pessoa provavelmente da mesma classe que ele, entendeu? E defendendo uma propriedade, um mercado que não é dele. Então, ele atira 11 vezes, quer dizer, há um total desrespeito à lógica nessa atitude. Eu acho que há muito... Ele ainda foi lá, porque uma outra câmera filmou, ainda foi lá verificar se o cara estava morto mesmo. Olhou assim, então. Impressionante. Esse é o aspecto individual de uma coisa que a gente percebe que é uma cultura dentro de todas as estruturas armadas do Brasil. Vocês estão recebendo uma arma para proteger a propriedade de quem o contratou. Basicamente, é isso que vocês vão fazer. Quem o contrata quando é o supermercado é o Carrefour, vocês vão defender a propriedade do Carrefour, onde o supermercado for, ou quando é um policial ou um soldado, vocês vão defender a propriedade do mercado, que é quem manda na gente, a propriedade geral de todo. Aí vem o respeito ao rico. Todo cara rico,
todo cara isso. E aí o racismo estrutural vem e entra com tudo, e aí o sexismo vem e entra com tudo, as homofobias vêm e entram com tudo também. Ainda teve um caso em Recife, que a gente não está falando, que foi ontem, ou no final de semana, não sei, do cara que pegou um mototáxi, desceu e se recusou a pagar R$7. Se recusou a pagar R$7. Saiu. Era o quê? Um policial? Um ex-policial. Saiu da moto de capacete ainda, o cara discutiu com ele pegou um revólver, deu não sei quantos tiros e matou o menino. Matou o motoboy, o mototáxi. Matou e ficou ali. Ainda tirou o capacete, ainda voltou, tirou o capacete e jogou na moto. Assim, o cara ficou estendido, ele entrou em casa e foi embora. Acabou. A morte foi absolutamente banalizada. Mas o Bolsonaro e a família dele não faziam o discurso da morte o tempo todo. O grande meta deles era a morte. O símbolo de todo o discurso dele era a morte. Era um discurso de morte o tempo todo. Era a frase do general franquista, né? Viva a morte. Viva a morte. Exatamente. Então, era essa a maneira que o Bolsonaro pensa, e eles não se espantam com isso. Eles nunca reagiram a isso. Vamos voltar um pouquinho para poder construir uma mudança, uma sociedade diferente, é educação, etc. Mas é também legislação. Assim, no caso, eu acho que as defesas que o Tarcísio faz desse processo podem aparecer no arrazoado de uma ação popular. Podem aparecer, porque são defesas intransigentes de um método que está matando gente inocente em quantidades alarmantes. E, para isso, o PSOL é que é bom nisso. O PSOL está sempre entrando com a ação popular que acaba estourando lá no Supremo e mudando a cara das coisas. Mas, se eu ver, eu fico imaginando se não é possível ir por aí. Ou se é necessário que o próprio Ministério Público tome uma providência, e aí nós vamos entrar naquele emperramento básico. Há considerações políticas do escambau. O PSOL, como é um partido um pouco mais, assim, para algumas coisas mais corajoso no sentido, ou tem menos laços políticos, digamos assim, o PSOL muitas vezes entra com as ações que interessam a gente. Essa seria uma delas. O que está acontecendo com a polícia de São Paulo precisa virar ou alvo de uma CPI ou alvo de uma investigação do Ministério Público. E tem o contrário também, olha, do Luiz Cunha dizendo: deputado alega que os arcanos corporais desprestigiam o policial e tenta arquivar projeto na Câmara. O deputado é o bolsonarista Paulo Bilinskis. Mas ele está ficando sem argumentos à medida que esses vídeos vão se empilhando. Os fatos, né? Os vídeos dos fatos. Quando eu digo os vídeos, eu falo assim, os fatos e a comprovação gravada dos fatos. Como é que ele quer o prestígio, que se mantenha o prestígio do policial, se o que a gente está vendo é um desprestígio? Quem está desprestigiando o policial não são as câmeras que eles usam, são as câmeras externas, os celulares que filmam as ações. São as ações dos policiais que desprestigiam o policial. Esse é o problema. A Inês está dizendo uma coisa aqui que é outro problema, né? Tem que se considerar que esses policiais, na maioria, estão drogados. A verdade é que, por conta do medo e da insegurança de você entrar numa batalha, né? Porque você entra numa comunidade, você está entrando na batalha. Muitos policiais se drogam mesmo, para ter coragem. Dizem que as tropas americanas do Vietnã foram inundadas. Os soldados do Vietnã, exatamente. E teve um outro caso ainda, eu estou trazendo aqui, me lembrei agora de um outro caso, que eu não sei se foi no Rio ou em São Paulo, de um cara que passou com um carro sem o farol aceso, e o pessoal, as crianças da rua gritaram: "Oi, está aceso o farol". Ele parou lá na frente, voltou, saiu do carro e deu tiro em direção às crianças. Ele não aceitou que criticassem a atitude dele no trânsito. Aí, quando ele voltou para o carro, você percebe que ele estava nitidamente mamado, entendeu? Porque ele não conseguia dar um passo reto no outro, entendeu? Então, você vê que é uma sucessão de atos de violência. Mas esse foi responsabilizado, já que foi filmado? Não, ainda não. Foi filmado, ainda não. Eu acho que ainda estavam procurando, cara. Você vê que é uma atitude que virou comum, ficou comum. Mas, assim, ainda entendo um maluco fazer isso, porque está bêbado, porque está drogado, porque realmente foi-se, e porque é um cara influenciado também por essa... Está tudo entranhado. Está tudo entranhado. Linguagem da violência. No caso da autoridade do Estado, a autoridade policial fazendo isso, a gente tem já um problema maior que merece uma CPI. E eu acho que, assim,
há uma necessidade de se investigar melhor o que a polícia de São Paulo está fazendo. As reclamações, os vídeos, os fatos, como o Miguel bem lembrou, estão se empilhando de uma maneira tal que é preciso fazer alguma coisa. Que seja, nem que seja um partido entrar com uma proposta, alguma ação popular, questionando o que está acontecendo. Eu tenho certeza que o uso de câmera vai ser mantido, e se não for, será mantido numa série de degraus nas instâncias até chegar no Supremo, porque, evidentemente, apesar de não sei se é matéria constitucional, mas o direito de defesa da população está intimamente ligado ao uso dessas câmeras. A única coisa que me incomoda é a possibilidade de realmente ficarmos sem elas, porque com elas eu vejo uma luz no fim do túnel. Não, e o Poder Legislativo está sendo intimado a legislar sobre isso. E se não o Poder Legislativo no Brasil... Se não legislar, o Supremo entra, entendeu? Aí eles reclamam. Mas, olha, tudo, não é só a violência policial, não são só as autoridades policiais, e no caso também o governador de São Paulo, que são responsáveis, mas toda uma visão de país e de mundo. Por exemplo, hoje eu tive uma conversa, ia ser com Beluso, o Luiz Gonzaga Beluso, economista, mas veio o outro autor do livro que eles fizeram, chamado Avanças e Desavenças da Economia, e o outro chama-se Natan Caixeta. E eles estavam dizendo o seguinte: o problema da grande maioria dos economistas conservadores é que eles não olham a economia como uma ciência social, né? E sim como uma ciência exata. E aí eles se atêm aos números. Então, é isso, um país que não olha a pessoa, olha o número, quando é economia, na política a mesma coisa, e na polícia é igual, né? Quer dizer, o ser humano não tem um lugar de valor, principalmente o ser humano, né, da periferia. Então, é toda uma mentalidade que tem que ser mudada em todos os setores. Cabeças de planilha, né, como diz o Nassif, né? É. E tem também os cabeças estratégicos militarizados, que é isso, sim. A gente fala em danos colaterais, em perdas otimizadas, em não sei mais o quê, e, na verdade, aquilo tudo se refere a gente parando de respirar. Simplesmente isso. Gente parando de respirar. Ou, no caso dos economistas, gente parando de comer, de andar, de vestir, de morar. Que quase dá no mesmo, né? É a mesma coisa, no final das contas, uma de uma forma mais lenta, a outra mais instantânea, mas, basicamente, os agentes do Estado, e quando eu falo Estado, é o estado de coisas, que envolve o Estado, mas também a elite, entre aspas, da sociedade, a parte sobrenadante, a parte rica, que se lixa, não dá a mínima porque acontece lá embaixo. Gente morrer ou não importa o que o Lenine diga, a vida é tão rara, gente morreu, não importa a mínima. E não é só gente morrer, gente passar fome, gente sofrer, gente ser torturada, nada disso. Nada disso importa. No máximo, assim, que coisa, que horrível. A gente está vendo também, durante a semana, foi o outro assunto grande da semana, a batalha épica da grande mídia e do mercado contra mas uma fração de ajuste. O Haddad apanhou da esquerda também, porque todo mundo considerou insuficiente. E este insuficiente foi tratado com ferro e fogo e com ódio mortal pelo mercado E, aparentemente, o mercado se vingou, né? Subiu o dólar, deixou o dólar lá em cima, entendeu? Embora assim, essas subidas e tal, mais cedo ou mais tarde, a tendência é se estabilizar. Até eu também acho, vai estabilizar. Gente que não estava querendo perder dinheiro, começa a perder dinheiro, porque apostou em outras coisas, apostou na economia real e tal. E agora, os índices econômicos continuam surpreendendo. Essa subida do PIB hoje foi uma maravilha. Olha, muita gente achando que no final de 2024 vai ser um crescimento de 3 pontos alguma coisa. Ou seja, como é que pode a gente pensar um país como o Brasil, desse tamanho, com tanta desigualdade, aí vem o mercado, o senhor mercado, né, que é aquela entidade fantasma. O nervoso mercado. O nervoso mercado e pressiona para a alta do dólar, entendeu? Para sabotar o governo e para sabotar o povo do país, né? Embora assim, eu vi que o futuro presidente também acha que deve deixar o dólar flutuando. É bem verdade que ele não faz coisas
não fará, eu espero, como esse atual presidente faz, para que o dólar suba também por aí. Mas a impressão que eu tenho é que, assim, depois que o parlamento votou esse Banco Central Independente, a gente arranjou um espinho que vai durar muito tempo no pé de qualquer economia que tente trabalhar a favor dos oprimidos, dos despossuídos, etc. Vai ser sempre mais difícil agora por causa disso. Eles conseguiram destacar essa ferramenta importantíssima que o Estado tinha, que é o Banco Central das políticas. Eu espero um pouco mais de bom senso, mas nós vamos estar sempre defendendo, agora, a partir desse momento, em que o Banco Central se tornou independente, entre aspas, o que quer dizer dependente do mercado, né? Nós vamos ter sempre a dependência do bom caráter, também, entre aspas, do presidente do Banco Central. Vê se pode. É o fim da picada. É o fim da picada. Nós perdemos uma ferramenta importante. Então, nesse processo de uns 10 anos de desconstrução das conquistas populares, além dos direitos trabalhistas, olha bem o que a gente perdeu também. A ferramenta de manutenção do equilíbrio do dólar, por exemplo. E eles querem tomar o BNDES também, que é outra ferramenta importantíssima de um governo para poder agir dentro da sociedade. Pois é, e não existe agora, entre essas pessoas, um sentido de progresso no Brasil, de evolução do Brasil, né? Um projeto de país em que eles também vão ganhar, porque as elites, o mercado, tudo isso melhora se o país melhorar, se a sociedade melhorar, se a violência melhorar, o país inteiro melhora, mas é de um egoísmo e de um imediatismo, né? Não, meu pirão primeiro e que se dane os outros. Dane-se. Né? Além da crueldade estrutural do capitalismo, tem a crueldade Odete Reutemann, pessoal da nossa elite. Assim, odeio, eu tenho um ódio pessoal. É exatamente isso. Outra coisa que me espantou muito, a notícia que eu li hoje, que eu fiquei chocado, foi a história que daqui a 2 anos... O Miguel está no nosso departamento de choques, ele leva cada susto. Aí mas esse é para chocar. Eu ouvi dizer que no verão de 2020, nós estamos em 2024, 2027, não vai haver gelo no Polo Norte. Esta é a notícia. Vai ser o primeiro verão sem gelo. A gente mal resolveu os problemas sociais, aí vem esses problemas climáticos para arrasar. Exato. A gente, na verdade, está levando uma surra nas questões sociais e ainda por cima... as ambientais. Ainda por cima, vamos ter que tomar isso a temperatura ambiente. Sem gelo, exatamente. Sem gelo. Temperatura natural. No calorão. Vamos engolir isso a temperatura ambiente. Não, é impressionante. Coitado dos ursos polares, entendeu? Coitado de todos nós, ursos polares, inclusive, tadinho. E nossos filhos e netos e bisnetos, que eu não sei como é que vai estar o mundo aí para eles. Mas, Miguel, vamos botar charges. Vamos lá, vou começar a botar charges. E o Jorge está falando aqui no golpe na Coreia do Sul. Um alto golpe, né, Jorge? Esse negócio da Coreia do Sul também é grave, né? Caramba! Eles reclamam tanto que a Coreia do Norte é uma ditadura, uma ditadura. Vamos lá também. Vamos lá. Aqui está dizendo que o presidente da Coreia do Sul desistiu da lei marcial. Ah, é? Mas e agora os militares desistiram? Não, ele impôs e depois desistiu. Ele impôs, o parlamento rejeitou. O parlamento recusou, os militares disseram que não, que estava valendo, e agora o próprio presidente recua. Quero saber a opinião dos militares. Está confuso. Eu não sei se combinaram com os militares. Ele diz que... Os militares depois pedem anistia. Ele diz que está contendo as manifestantes que são pró-Coreia do Norte. Deve ser esquerda, né? É o fantasma comunista, como sempre. Como desculpa para o fantasma da direita, né? Para virar uma ditadura. Está certo. Mas será aí só tem um civil. Gente, volta lá. Olha que turma, gente. Aí só tem um civil. Valdemar. Quem é o civil? É o Valdemar da Costa Neto. O resto tudo é dizendo também o Bolsonaro. O Bolsonaro é capitão. Na verdade, é tenente. E os generais jamais vão se esquecer disso. Ele não foi expulso, não. Ele foi reformado. Ah, tá. Ele foi reformado com promoção, porque ele era tenente. Isso aí quando você é reformado... Eu procurei os países que não têm acordo de extradição com o Brasil. Tem um bocado de lugar que o Bolsonaro vai gostar.
Os Estados Unidos não têm acordo de extradição com você? Tem, mas eles não entregam. Ah, bom. Quem falou outro dia, quem falou assim, a Itália já disse que se ele for para lá, devolve ele. Aí alguém devolve, a Itália tem. Nem os inventores do fascismo vão aceitar. Não, a Itália tem. A Itália nem aceita ele lá. Nem os inventores do fascismo querem esse M lá com esse. Esse é o golpista tá nu. Exatamente. Abriu o sigilo. Já pensou se esses caras todos tivessem câmera corporal? Isso dá charge, hein, Miguel? Esses golpistas todos com câmera corporal. Imagina eles combinando a versão. Combinando a versão, exatamente. Todos com câmera corporal, isso dá charge. Regina, eu vou fazer junto com você, então. A turma combinando a versão. Vou fazer isso. Golpe. Não, todos de câmera corporal, agora vamos combinando essa versão. Aroeira e Regina Zappa. Só faltou isso, né, Aroeira? Só faltou ter uma câmera corporal. Só faltou isso. Aroeira e Regina Zappa. Se tivesse câmera corporal. Muito bom. Na impressão lá do. Foi aqui, no Palácio. É isso aí. É isso aí, câmera corporal. Se tapar, resolve um montão dos problemas que a polícia está tendo atualmente, se fechar aquela lente. É verdade. E o Tarcísio está com a cara cada dia mais assustadora. Mais superfície da Lua, né? Mais superfície da Lua. O asilo. Aí o asilo. Lembra daquele filme O Asilo Muito Louco, né? Era um filme do Nelson Pereira dos Santos. Muito engraçado. Eu me lembrei do filme O Asilo Muito Louco. Eu me lembro desse filme. Aline Valéria diz: esse rabo do Ratonaro é perfeito. Essa foi a chantagem, o Ratonaro. A chantagem do Trump. Vocês viram ele com o Canadá? Também? Eu estava lendo lá no 247. Ele dizendo que se o Canadá não parar com a migração, vai se tornar o 51º estado norte-americano. É uma loucura, gente. É uma loucura. E falou também que quem não quiser usar o dólar vai parar de ser usado pelos Estados Unidos. Ele usou a palavra não ser usado. Eu acho que a Dilma, como presidente do BRICS, tem toda a razão se ela disser que isso é um bom negócio e nós topamos. Negócio fechado. Paramos de usar a porcaria. Claro. Mas ele tem complexo de cowboy, né? Eu acho que é um pouco isso. Ele queria ser o John Wayne. Mas ele já levou um puxão de orelha do Putin quando ele falou mal dos BRICS, né? Já levou uma bronca. Adorei. A banana. Muito bom. Quanto vale essa obra aí, hein, Miguel? Não vale a eu vi que o cara que comprou era um milionário sino-americano. Comeu a banana. Não, mas a banana é para você comer e colocar uma outra. Exatamente. Isso não apodrece. Mas a fita crepe vai perdendo a cola. Vai perdendo, você troca a fita crepe. Então é o barco de Teseu. Deixa de ser a obra original. É verdade. Ou não. Esse é um dilema filosófico, né? Muito bom. Eu não sei se é Teseu, mas é um desses gregos aí. Essa é a minha cena do Titanic com a Marinha. A Marinha foi que ficou. Foi bater no iceberg. Logo a Marinha bateu no iceberg junto. E era só a ponta. Olha, o Titanic tinha que ser a Marinha, né? Claro. Tinha que ser a Marinha, mas a Marinha ofereceu foi aquele tanque fedorento, porque, por coincidência, os tanques da Marinha eram aqueles do desfile que soltaram fumaça para tudo que é canto. É um absurdo. Parou e tudo mais. Gente, que vergonha aquilo, né? Olha, gente, o golpe, aquela discussão jurídica sobre se houve ou não golpe, para mim está resolvida. Eles tentaram profundamente, mas não conseguiram por circunstâncias acima do controle deles. Eles são incompetentes. Não, essa discussão é ridícula, porque você não pode, é uma tentativa. Então, depois que o cara dá o golpe, você vai tomar providência. Mas será a discussão do processo. Cadeia, né? Ela será a discussão do processo, e eu tenho lido muito sobre isso, sobre os juristas todos. Todos concordam que há o início do golpe, portanto, se configura um crime, e assim por diante. A questão é que, individualmente, pode amenizar para uns e piorar para outros. Verdade. Nós não vamos ter todos presos no final desse processo, mas a expectativa e uma boa chance, a probabilidade é boa, é de que esses graúdos sejam responsabilizados. Mas, por exemplo, se você já tinha destacado 2 homens, um para ficar
ali do lado de fora do tribunal, né, do STF, e outro do lado de fora da casa do Alexandre de Moraes. Não são só esses caras que vão ser punidos porque eles já agiram, mas quem mandou, né? Todo o esquema. O esquema permanece enquanto há tentativa. A desistência, porque alguma coisa impediu, por exemplo, a reunião onde o Xandão estaria foi cancelada, e aí o cara cancela. Mais cedo, Essa não implica na desistência, o cara não pode ser perdoado, ou melhor, ele precisa ser julgado pela tentativa. Então, é o que tem um artigo muito interessante hoje nas vizinhas lá do 247, naquela coluna azul, onde um jurista comenta bem sobre isso. Não é tão simples. Há uma questão jurídica complexa aí. E, embora eu ache, sinceramente, eu penso feito vocês dois, eu acredito. Gente, tentativa de golpe, bolar um golpe, pensar em fazer o golpe, sair convidando os amigos para conspiração. Conspiração para derrubar o país, conspiração contra a democracia. Claro que se isso é feito... Está tudo previsto em lei. O atenuante, se é um bando de gente, se é um bando de cartunistas que se junta para derrubar o governo, eu acho que tem um atenuante aí. Mas se é um bando de generais, ainda na ativa, ministros e presidentes da República se juntam para isso, é diferente. Claro. Não, eu não tenho a menor dúvida que isso vai ser... Enfim... O mercado nervoso. Vamos precisar de algo mais forte do que acupuntura. O que me falou que sugiro acupuntura para o mercado. O mercado ficou ridículo com esse negócio de nervoso. Quer dizer, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo que gostam da expressão, né? O mercado está nervoso. Ora, o mercado está nervoso. Vai tomar um chá de camomila, vai fazer acupuntura. Claro. Vai sair na rua, dá uma transadinha, faz alguma coisa, relaxa, pô. Essa eu fiz agora. Fiz agora sobre o Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo. Gente, e o Globo elogiando o Milei, né? Não, o mais engraçado é isso. A Argentina empurrá-lo rapidinho e o Globo elogiando, dizendo que o Brasil, que está com a economia bombando, devia fazer igual a Argentina. Não, e os economistas, os que não são conservadores, chamando o Milei de terrorista. Claro. Né, econômico, terrorista, ele está fazendo terrorismo com a sociedade. Essa coisa do Globo elogiar um país que está afundando, elogiar a condição econômica de um país cuja economia foi para o espaço, e em detrimento de um cuja economia está crescendo, eu não entendi. Mas essa charge aí tem a ver com a canalice básica do Bolsonaro e do bolsonarismo. A estratégia da defesa do Bolsonaro é dizer que ele não era beneficiário do golpe. Não sabia. Ele era vítima do golpe. Pior, ele era vítima do golpe. Ele sofreu o golpe junto com o Xandão. Ele deve abraçar o Xandão. Ele deve estar dizendo isso porque ele era o presidente quando começou a conspiração. Então, claro. Ele foi dizer, mas era uma conspiração de golpe, eu era o presidente, eu era vítima. O golpe era contra o presidente. Eu sou o presidente. Eu sou o presidente, tá ok? Mas, na verdade, a ideia de ter uma junta é que eles estão pegando aquilo para poder se virar. Essa é tão ridícula que chega a ser patética. Haddad enfrentando o mercado sempre é mais difícil do que parece mesmo. Olha, o Haddad deve ser o ministro que mais trabalha nesse governo. Ele não deve ter um minuto de paz. E ele não deve dormir direito. Não tem um minuto de paz. Não tem um minuto de paz. E eu acho assim... Sabe que ele vai desagradar todo mundo. Todo mundo. Porque é um trabalho muito difícil. As pessoas da esquerda, muita gente da esquerda, acha que é mágica, que você pode fazer uma mágica de uma hora para outra. E o Lula vai controlando ali naquele touro ali do mercado, né, de Wall Street, o Lula também está ali nesse touro, montado ali junto com a Lula já montou esse mesmo touro várias vezes, já desenhei ele montando esse touro aí várias vezes também. Pois é. Esse touro é o nosso inimigo. Se você precisa de personificar, o adversário que nós temos é o mercado, é o capital, a essência do capital. É o nosso inimigo. É no mercado que está a raiz de tudo que a gente discute aqui de horroroso, de pérfido, de terrível, de assustador. É o mercado. É o capital. E que está dominando o mundo todo. E hoje, mercado esse que está na mão de 2.500 pessoas, que são os bilionários do planeta. Os bilionários do planeta, um deles já com 340 bilhões,
400 bilhões, caminhando para ser o primeiro trilionário da história da humanidade. Isso é um absurdo que precisa parar. Isso precisa parar. Aí chegamos ao jabá. É hoje que você sai correndo? É hoje, eu saio correndo. Terça-feira é dia de sair correndo. Eu adoro fazer o programa, mas faço ele com um olhinho aqui no relógio e pensando assim, como é que será que está o trânsito hoje? Ainda tem esse detalhe. Chega mais cedo, não. Mas sempre chego a tempo de levar. Não, mas é sempre, eu gosto de fazer o programa até o finalzinho mesmo. Esse gato está um espetáculo. Esse gato Obrigado. Eu gosto desse gatinho. Eu tinha um assim, mas não era laranja. Ele era tigradinho, mas cinzento. Eu fiz esse laranja porque eu gostei muito é um padrão comum. E no 10 da Botequim, assim, daqui a pouquinho vai ter um swing. Vai ter o maior swing, que o Igor, essa e eu gostamos de swing. A gente cai no swing, que é para a gente se consolar das mazelas desse mundo, né? Cai no swing. Eu caio no swing. Só o swing, e ontem alguém dizia, no Dia Nacional do Samba, só o samba salva. Só o samba salva, adoro isso também. Eu vi um clipe de um amigo meu, Thiago Tomé, com o Jorge Aragão, com um bocado de gente boa. É muito bom. O samba é uma instituição brasileira, é uma das músicas mais poderosas do mundo. A gente faz vários sambas, inclusive, lá. Inclusive, muito samba enredo também, que o Igor gosta. E na sexta... se abriga. É onde o povo se abriga. Na sexta-feira tem o aniversário da nossa violinista, Cláudia Barcelos, e a gente vai na sexta, dia 6, a gente vai fazer uma festa lá no Capitu Café. Vai ser assim, a gente está esperando muita gente, então vai ser até do lado de fora para ficar bem mais aberto. Vai ser do lado de fora? Vai ser do lado de fora do Capitu. A não ser que chova, que a gente vai lá para dentro, mas se não chover, do lado de fora, e vai ser um festão. A gente vai tocar, vai começar mais cedo, a partir das 18 horas, porque tem esse lance, né? Assim, é happy hour, e vai até a hora que os meninos não aguentarem. É isso aí. Olha, e esse fica na rua Cosme Velho. Esse fica na rua Cosme Velho, 174. Essa sexta, esse é o aniversário. Esse foi o aniversário. E agora, daqui a pouquinho, fica na Travessa dos Tamoios, 32. Travecinha cheia de bairro. Esse aí. Esse aqui, exatamente. Bom. Olha só, gente. Acho que terminamos. Estamos terminando, mas antes de terminar, eu só queria... Não, a gente tem 5 minutos. Terminamos as charges. É melhor passar as charges antes do finalzinho mesmo, porque não é corrido, não tem atropelo. É verdade. A gente ainda tem tempo de conversar sobre os assuntos que as charges trouxeram. A gente pode começar mostrando as charges, porque elas revelam os assuntos. É uma coisa tão contagiante que eu tirei uma semana de férias e continuei fazendo charge, não resisti. Entendeu? Eu parei de fazer os programas, mas as charges... É muito assunto, né, Miguel? É muito assunto, eu não consegui. Vocês não me verão desenhando nas minhas férias. Mas eu não consegui, eu fiquei realmente... não pode. Muito... Férias é férias. Mas olha, férias total. Hoje eu estava aqui pensando para tirar férias. Hoje eu estou aqui exercendo o tempo todo, desde cedinho, as minhas 3 profissões. Já fiz 2 charges, estou fazendo o programa e vou sair correndo para tocar. Como tirar férias? Você é polivalente, isso é muito bom. Como tirar férias? Você tem que decidir quando você vai tirar férias. Você tem que tirar. E do que eu vou tirar férias? Eu também tenho tudo. Se é só daqui da charge. Mas olha só, a gente tem 3 minutinhos, eu queria só lembrar uma charge, acho que foi uma charge do Miguel, que aparece todo mundo. Acho que é do Miguel. A primeira. E, gente, na hora que a gente olha aquilo, eu fico pensando... Eu ainda não consigo entender como é que a gente pode ter sido governado por aquele bando que está ali naquela sala. É verdade. São uns malucos, uns cruéis. Vou te lembrar uma outra época. A gente sabia. A gente era infeliz e sabia. A gente era infeliz e sabia, mas vou te lembrar uma outra época em que uma incompetência impressionante também tomou conta do Palácio Planalto, e assim mesmo não chegou perto dessa. A época do Collor também. Foi uma série de nulidades que chegou ao poder, e começou a pontificar sobre tudo. Acabou sofrendo um golpe do próprio jornal o Globo, por exemplo, entre outros, e por causa disso, por causa das nulidades, do absurdo, da incompetência total que tinha subido ao poder. E agiu autoritariamente, né? Agiu muito autoritário. Não tinha as condições que esse pessoal tinha hoje. Porque talvez fosse a mesma coisa. Eu também acho que a crueldade dessa turma, de um cara feito o Collor e a sua trupe,
não eram menores. Não tinha a oportunidade desses imbecis. O Bolsonaro, naquela época, já florescia cavucando mais fundo do que o Collor. Lembra até onde o Collor desceu para cavucar, o pior da sociedade brasileira. O Bolsonaro, naquela época, já cavucava mais fundo, já cavava um pouquinho mais profundamente. Já era deputado. O que eles fizeram com o dinheiro da gente, com a poupança do povo, foi uma coisa, né? Violência. Se matando. Violência impressionante, né? Uma violência impressionante. Mas, enfim, tudo passa. Até o Collor. Passa, tudo passará. Exatamente. É isso aí, gente. Um beijo para vocês. Bom. Nós ainda temos 2 minutinhos. Não, mas 1 minuto só, Aroeira. Aproveita para... Agora Agora é um. Não, gente, todo mundo dá tchau para vocês, pessoal. Tchau, Miguel. Tchau, Regina. Tchau para toda a comunidade. É sempre uma delícia. Eu adoro fazer esse programa. É sempre uma delícia. Por isso que eu estou hesitando em tirar férias. Tá bom. Por mim, você não tira, mas eu também quero que você descanse. Então é isso, gente. Até terça-feira que vem. Beijo para todos. Beijo para todos que acompanharam a gente. Obrigada pela audiência maravilhosa. Até a próxima. Beijão. Até a próxima, gente. Beijão. Beijo para todos.